Olá, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês um projeto interessante que é um dado virtual. Você vai aprender a fazer esse pequeno programinha onde você vai poder jogar dados. E olha que legal, né? Temos uma imagem de um dado, um número sorteado, e quando eu clico em jogar, ele atualiza para mim o valor do número sorteado. E assim nós temos um dado virtual que pode ser de utilidade para você, seja na sua diversão, jogando um jogo de tabuleiro, ou seja em outra situação, como simplesmente algum jogo entre colegas, ou apenas para brincar mesmo. Beleza? Então, se você quer aprender a fazer esse projeto, que é muito simples e interessante, fica comigo até o final do vídeo. E vamos que vamos. Até mais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Py. Hoje nós vamos fazer um projeto de um dado virtual. Então você vai adorar e vamos lá. Então vou abrir aqui o meu PyCharm, versão 2022, e vamos começar a desenvolver o projeto aqui. Bom, já abriu e eu já tenho aqui a minha pasta chamada dados e já criei o meu arquivo main. Então, nós vamos fazer o quê? Construir. Deixa eu só minimizar aqui e aumentar a nossa tela aqui, nossa fonte. Então, nós vamos construir um dado virtual. Obviamente, um dado tem de 1 a 6 números, né? Ou seja, os números possíveis de serem sorteados é de 1 a 6. Perfeito? Então, nós vamos dar seguimento aqui. Bom, a primeira parte, obviamente, nós vamos trabalhar com a biblioteca tkinter ou tkinter, né, que vai dar suporte à nossa parte gráfica, nossa janela. Então eu vou importar tkinter ou tkinter, enfim, stk, bom? E já vou aproveitar o embalo aqui e vou importar também a biblioteca random, srd, que vai ser responsável por sortear um número aleatório entre 1 e 6, bom? Então o nosso primeiro passo aqui vai ser criar a tela. Então, nós vamos chamar aqui, ó. Nós vamos declarar uma variável tela, que vai receber tk.tk. Então, instanciando, e já vou colocar o tela.mainLoop, que é justamente para manter essa tela ativa. Vamos dar um título, tela.title, o título vai ser dado. E também nós vamos fazer com que essa tela não seja redimensionável. Então nós vamos fazer width igual a false, ou seja, não vou conseguir redimensionar ela nem em termos de comprimento e nem em termos de altura. Vai ser tudo falso. Pronto. E agora nós vamos colocar, né, a nossa imagem, ou seja, a imagem do dado, a imagem do nosso aplicativo. Então eu vou declarar uma variável img de imagem, dado. E aí, olha só, nós vamos ter que agora colocar a imagem do dado aqui. Então eu vou na minha pasta download, eu já tenho aqui essa imagem, essa figura, dado.png, peguei no Google, mas eu vou deixar o projeto no meu GitHub, então você pode ter acesso a essa imagem aqui, que é o projeto como um todo. Então simplesmente eu vou clicar e arrastar para a minha pasta dado. Vou clicar OK em Refactor, ou seja, copiou, e agora a minha imagem dado vai ser tk.photo image, e vou abrir aqui, colocar file, recebe o caminho da minha imagem. Nesse caso, como está na mesma pasta, simplesmente dado PNG. Posso até colocar aqui, ele já vai reconhecer a imagem. Viu que bonito? Bom, feito isso, daqui a pouco nós vamos usar essa imagem de dado, mas feito isso, agora nós vamos criar justamente o label, né, que vai receber essa imagem aqui. Então nós vamos criar o label. Então nós vamos criar label imagem, justamente que vou colocar aqui, ó, vou colocar assim, ó, que vai receber a imagem do dado, perfeito? Então nós vou chamar de img de imagem, vai ser tk.label, né? Vamos criar esse label na tela principal, ou seja, na tela, e vamos colocar aqui, ó, image recebe
img, imagem dada. Imagem dada, ok? Agora nós temos que, digamos assim, fixá-lo, né? Na nossa tela. Então, eu vou usar o grid, que vai ser basicamente um gerenciamento de layout. Então, eu não declarei o tamanho da minha janela. Eu vou deixar que, à medida que eu for adicionando os componentes, eu vou usar uma estrutura chamada grid, ele vai posicionando os elementos dentro da minha tela. Tá? Então, eu vou posicionar essa imagem na coluna, que o grid trabalha como se fosse uma tabela, com linhas e colunas. Então, coluna, row, cadê você? Row 0, é como se fosse o primeiro ponto, 0, 0. E coluna 0. Vamos dar uma olhada como está ficando? Só clicar aqui no Run. Bom, tá aqui, ó, só a minha imagem. Pronto, a imagem com dado, ok. Está na coluna 0 e linha 0. Afinal de contas, é o primeiro elemento. Tá, beleza. Nós vamos colocar aqui a fonte. Vai ser um Arial. Tamanho 30, fica bem em destaque. Vamos colocar a cor dessa fonte. Um azulzinho, né? Um azul. Coloquei só azul. Azul. Pode colocar um azul claro também, mas enfim, vou colocar um azul. E vou pôr um justify, né? Ou seja, vou justificar o texto bem no centro. Tá? E agora eu tenho que adicionar esse label na minha tela. Então, vamos usar o grid. Então, ele vai ficar onde? Na minha linha. Ele vai ficar na minha linha 0 ainda. Opa. E na coluna 1. Então, vai ficar do lado da imagem. Vamos dar uma olhada como está ficando? Então, está aqui o número sorteado. Opa, não é esse BG aqui não, é FG. BG seria o BG do texto, né? Mas eu quero o FG, seria só a cor da fonte. Pronto, agora sim. Beleza. E só um detalhezinho, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar, deixa eu dar um Enter, vou colocar borda só para a gente começar a ver a delimitação do elemento. Eu vou colocar borda with e relief, vou colocar solid, só para você começar a ver a disposição do elemento dentro do layout. Perceba, então eu fiz uma borda em cima desse nosso label e vou fazer basicamente a mesma coisa para a imagem. Depois, lá no finalzinho, eu venho retirando isso aqui, é só para a gente ver a disposição dos elementos. Então, vou colocar aqui um e relief, vou colocar sólido, solid. Ó, perceba. Por que eu estou colocando essa borda? Porque você está percebendo agora que não tem margem, está tudo colado. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui no grid, vou colocar uma margem. Então, eu vou chamar o pad X, vou colocar 10, e o pad Y, vou colocar 10. Vamos ver como está ficando? Viu na imagem? Ó, eu agora tenho uma pequena margem. Então, eu coloquei 10, 10. A mesma coisa eu posso fazer no número, né? Eu posso colocar pad X 10 e pad Y 10. Ó, viu? Certinho. Beleza, então nós já criamos o label número sorteado e agora a gente pode criar o próprio número, né? Ou seja, o label referente ao valor, ao número que vai ser sorteado. Então, criar label do número sorteado. Então, nós vamos chamar esse aqui de LB número. Posso até mudar, em vez de colocar número, colocar assim, ó, valor, né? Ou seja, valor do número. Quanto mais detalhe, melhor. Valor do número sorteado. Em códigos maiores, esse detalhe faz toda a diferença. Então vai ser o TK, meu celular está tocando direto aqui. Então vai ser tk.label tela e aí text. Vai ser igual. Eu vou colocar aqui 3 sinais de hífens e esse valor posteriormente vai ser atualizado justamente com a função que nós vamos desenvolver para pegar o número sorteado de 1 a 6. Tá? Novamente, nós vamos usar o quê? A fonte vai ser Arial. O tamanho dessa fonte vai ser 30. 30, ok. Opa, 30. Mesmo esquema, vou colocar uma borda só para a gente ter uma ideia. Relief
colocar aqui solid. E agora nós vamos fixar, né, digamos assim, esse número no nosso layout. Então, eu vou colocar ele aonde? Na linha. Vou colocar ele na linha 1. Então, estou colocando abaixo da minha imagem, na linha 1. Coluna. A coluna também vai ser 1. Vamos ver como está ficando? Então, olha só onde ele está aqui, ó. Só que nós podemos, essa imagem, né, na verdade, está muito pequena essa fonte. Vamos jogar um 50 aqui. E de cara, já vou colocar aquela margem. Então, vou colocar um pad Y10, a ordem aqui não importa, tá? E um pad X igual a 10, para a gente ter um layout mais agradável aqui, ó. Número sorteado, ok. Essa fonte ainda está pequena, hein? Vamos ver essa aqui. Ok. Então, vou deixar o 50. Tá. E agora nós vamos fazer o quê? Criar o botão, né? Criar o botão jogar. Botão de jogar dados. Então eu vou colocar bt de botão jogar. Vai ser o tk.button. Vamos colocá-lo na tela. Qual vai ser o nome do nosso botão? Vai ser jogar. Novamente. Esse aqui é o seguinte. Eu vou colocar. Peraí. Vou colocar aqui também a fonte. Vamos finalizar a fonte. Arial. O botão vai ter um tamanho de fonte 30. Vamos colocar a borda novamente. Vai ficar fácil a nossa visualização. E eu vou colocar aqui um BG, ou seja, esse botão vai ter uma cor. É um código hexadecimal que eu achei, né, uma cor que eu achei legal. Tá? É a FFF100. Mas você poderia substituir esse código por uma cor, por exemplo, branco, preto, azul. Enfim. Só que vocês vão ver que é uma cor que eu achei interessante. Eu achei que ficou mais chamativo aqui. Enfim. Então, onde nós vamos colocar esse botão? Na coluna 3, né? Nós vamos colocar, melhor, na linha 2, coluna 1. Vamos dar uma olhada? Ó, tá indo. E o que a gente pode fazer aqui? Eu vou usar um parâmetro stick, que ele vai distribuir o botão ao longo do tamanho. Ó, olha o que ele fez aqui. Viu? Ele distribuiu todo o botão dentro da minha coluna. E aí, novamente, vamos usar o pad X igual a 10 e o pad Y igual a 10 para dar aquela margem. Ó, tá? Então, tá ficando legal. Só que esse dado, a gente pode otimizar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá no label da imagem e vou usar aqui, ó, o chamado call span e vou colocar 3, ou seja, como se eu mesclasse, aqui, na verdade é row, eu quero mesclar, digamos assim, as 3 linhas e o dado ele vai aparecer, ele vai ocupar agora, ó, 3 espaços de linhas, aquele colon span. 3 quer dizer que eu quero pegar 3 linhas e mesclar em uma só. E olha só esse label do valor do número sorteado. Novamente, eu posso usar um stick para que eu possa ajustá-lo aqui de acordo com o tamanho da coluna. Então eu irei aqui, ó, número sorteado, ok. Eu venho simplesmente coloco um stick e uso o WR. Vamos dar uma olhada? Isso, ó. Então tá ficando interessante. Ah, e só um detalhezinho aqui, ó. Note que o Arial, 50. Olha só o que está acontecendo. Ele tá pequeno, olha que a fonte é 50. É por quê? Porque eu tenho que dar um espaço entre a vírgula e o número. Agora sim, olha o tamanho dele, viu? Então agora ficou tudo certo. E por fim, né, ou seja, e aqui ó, no botão, depois vou colocar uma vírgula, dar um espaço, dar um Enter. Nós temos que depois colocar o command, né? Ou seja, o comando, que literalmente vão ser nossas funções. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Então nós temos
e definir aqui as funções. Vou definir duas funções. A primeira função que eu vou definir vai se chamar jogar dado. Tá? Vai se chamar jogar dado. Eu vou colocar aqui um número, uma variável chamada número sorteado, vai receber, lembra do Randall? Né, o RD, ou seja, vou acionar a biblioteca Randall e vou usar o método RunDit. Eu quero sortear um número de 1 até 6, já que um dado só tem de 1 a 6 faces, perfeito? Sorteei o número, eu vou retornar esse número, então tem que retornar número sorteado. Então é uma funçãozinha bem simples, a gente poderia fazer tudo junto, mas vamos deixar o negócio bem didático e modularizado aqui. Então eu vou definir agora a minha função, que vai se chamar atualizar, que vai ser justamente, vai atualizar aquele label, né, com 3 hífens para o valor retornado pela minha função jogar dados. Então a função atualizar, eu vou declarar uma variável local, alce, e vai receber justamente o valor, né, do meu jogar dados, ou seja, o valor do dado. Feito isso, eu vou ter que atualizar o meu label valor do número sorteado. Então eu posso usar um config e vou colocar assim, ó, texto vai receber auxiliar. Tá? E aí eu venho aqui no botão, na parte que nós criamos o botão, em command, agora eu chamo a função atualizar. Tiro os parênteses, ok, e vamos testar. Ó, jogar dados. Olha que bonito. Então está funcionando certinho. E conforme eu falei com vocês, eu coloquei as bordas só para visualizar, né, para ficar mais didático, para vocês verem esse grid, né, que é esse gerenciamento de layout aqui. Então eu vou retirar agora todas essas bordas aqui, tá? Para ficar, agora sim, vai ficar limpo o negócio. Então eu vou tirar isso aqui, onde tiver border, width e relief. Na verdade, do botão eu não vou tirar, o botão eu tenho que manter o relief. Peraí. Relief igual a Razer. Vai dar o efeito de apertar o botão. Razer. Então eu vou retirar os demais. Mas onde que tem aqui? Esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui. E na imagem também tem. Ó. Aqui. Vamos rodar. Agora sim. Ó. Número sorteado. E agora a gente pode jogar. Então note que essa cor, essa tonalidade amarela, eu gostei muito dela. Você acha algum site de cores aí pela internet, você vai construindo suas cores. Então essa cor é representada pelo código decimal, cadê ele? Lá no botão, né? Por esse código decimal. Mas, por exemplo, eu não quero esse código. Eu quero uma cor azul, azul claro. Basta digitar light blue. Aí vai ficar um azulzinho claro. Ou então não quero o azul claro, eu quero só o azul. Então há umas cores já pré-definidas. Azul, ou por exemplo, eu quero red, vermelho. Tá? Enfim, por aí vai. Mas no caso, eu achei mais interessante usar essa cor aqui, né, que eu gostei muito dessa tonalidade do amarelo. E aí, finalizamos. Percebe que foi um projeto muito simples, porém interessante, e você pode evoluindo. Né, como todos os projetos que eu apresento para vocês, é apenas uma base. Vocês podem pegá-lo como referência e evoluindo, e assim aprimorando seus estudos e se tornar um programador Python de excelência. Esse é o objetivo, tá bom? Então, está aqui. Basta clicar em jogar e você vai ter os números sorteados de 1 a 6. E aí você pode brincar, ou mesmo pode, quando estiver jogando um jogo de tabuleiro, no lugar de usar o dado tradicional, usar um dado virtual que é mais seguro, sem vício, sem nada. Beleza, pessoal? Então finalizo aqui. Se você chegou até aqui, então eu peço a sua inscrição, seu like, comente aí qualquer coisa, se você está gostando, o que você achou. E nos vemos em breve sempre. Aguarde novos vídeos. E confira outros vídeos do canal, tem outros projetos interessantes. Tenho certeza que um vai te interessar. Beleza? Então, deixe seu feedback e até mais. Fui!